Olá, participantes, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, 15 de junho de 2021, iniciamos o nosso terceiro e último encontro do ciclo de debates Educação, Educação Social e Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, promovido pelo Programa Multidisciplinar de Estudo, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente da Universidade Estadual de Maringá, juntamente ao projeto Américas, União Europeia, Associação de Educadores Sociais de Maringá e Rede Dínamo Internacional. Contamos também com o apoio da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e o UFMS, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, bem como a Universidade do Estado de Santa Catarina. O nosso último encontro de hoje vai contar com a apresentação da professora Paula Marçal Natali e da professora Cléia Renata Teixeira de Souza. E antes de iniciarmos a fala das apresentadoras, vamos começar com a nossa apresentação artística da nossa querida e ilustre professora Eliandra Cardoso dos Santos Vendrame, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Universidade Estadual do Paraná, especialista em Gestão Escolar pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, especialista em Educação Especial, mestre em Educação, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. Ela atua como contadora de história. Atualmente é professora do município de Campo Mourão. Na Universidade Estadual de Maringá, participa do grupo de estudo e pesquisa em Educação Social e Saúde do grupo de Infância, Adolescência e Juventude. Brinquedista com formação pela Associação Brasileira de Brinquedotecas. Professora Eliandra Cardoso dos Santos Vendrame, obrigada por ceder seu vídeo a nós, que vamos iniciar. Ribamar. Ribamar era um menino que tinha mar no nome, mas não conhecia o mar. Ele morava numa cidade chamada Codó. E vocês não vão acreditar, ele adorava comer mocotó. Ele tinha o costume de contar história de assombração. Tinha as do caipora, que eram as que ele mais gostava, e ele contava para todo mundo. Ele dizia até que tinha já encontrado com o fantasma de Lampião, mas das histórias de caipora ele não abria mão. Toda vez que ele ia no hospital, ele gostava de contar as histórias para as outras crianças. Ele contava as histórias do caipora, que era um monstro que para ele era muito assustador. Tinha os pés virados para trás e ele ajudava os animais e as florestas. Quando o caipora ganhava cigarro ou fumo, ele logo sumia para aproveitar o presente. Acontece que mesmo o Ribamar contando histórias de terror e de assombração, as crianças adoravam ouvir as histórias dele. Um dia, cansado de tanto esperar, Ribamar decidiu não contar histórias. Ele queria mesmo era ver o mar. Então, o pessoal do hospital resolveu preparar uma surpresa. Levaram Ribamar para conhecer o mar. Quando lá chegou, ele ficou maravilhado. Ele se apaixonou pelas ondas, pelo barulho, pelo som, por tudo que viu, a imensidão do mar. Ele queria abraçá-lo, ele queria se jogar, mas naquele dia não foi possível, porque o Ribamar estava com a perna engessada. Mas aquele dia foi tão importante para ele que, por muitos dias, Ribamar contou sobre o seu encontro com o mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi, marinheiro, foi um peixinho do mar. Esta história, Ribamar, foi lida
neste livro da minha amiga, professora e orientadora Ercília Maria Ângeli Teixeira de Paula. Livro Poesia sobre Crianças em Enfermarias. Que lindo, parabéns, professora Leandra. Ela sempre nos agracia nos encontros com a sua contação de histórias. Muito obrigada. Pessoal, agora para darmos início à fala das palestrantes, temos hoje a professora Paula Marçal Nathalie. Deixa eu só me achar no meu roteiro. Só um momento, porque eu estou aqui com o computador também como celular. A professora Paula Marçal Nathalie é graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, atualmente é professora do campus regional do Vale do Ivaí, da Universidade Estadual de Maringá, e coordenadora do Programa Multidisciplinar de Estudo, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente. Tem experiência na área de Educação Física e Educação Social. Atua principalmente nos seguintes temas: jogos e brincadeiras, direitos, crianças e adolescentes com direitos violados. Pessoal, a dinâmica vai funcionar da seguinte forma: a professora Paula Marçal Nathalie vai apresentar a sua fala em 30 minutos, depois a outra convidada, que é a professora Cléia Renata, vai fazer mais a sua fala em 30 minutos, e posteriormente abriremos para as perguntas. Professora Paula Marçal, seja bem-vinda, assim como todos os nossos participantes. Estamos muito felizes pelo nosso terceiro encontro, que esse ciclo está sendo um sucesso na discussão. Bem-vinda. Eu já vou colocar seus slides. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, né? Na posição de estar recebendo vocês e também falando hoje, né? Não é muito comum isso, mas seguimos, né? Também fico muito feliz de estar dividindo aqui essa fala com a Renata, minha parceira de vida inteira, quase, mais da metade já, né? Agora deu, né, Renata? Da vida. Também fico muito feliz de ouvir a Eliandra no início, sempre um presente vê-la e ouvi-la, é muito bom. Eu sempre fico pensando como as crianças são privilegiadas de ter você de professora. Agradeço também a Patrícia, Ana Paula, Rafael, Verônica e a Thaís, claro, né, que estão na organização do evento, tá? Bom, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre educação social, né? Mas o que eu venho estudando é a relação da educação social com a formação dos seus agentes, né? Dos educadores e das educadoras sociais. Para a fala de hoje, eu pensei, né? E organizei, para a gente bater um papo depois, uma fala que discute uma das categorias mais importantes que a gente entende, que a gente estuda sobre a educação social, sobre a formação das pessoas que atuam nessa área, que é a necessidade da inserção comunitária, e a urgência dessa discussão no cotidiano do educador, e ainda mais em tempos de pandemia, né? Como isso poderia ter mudado algumas coisas, algumas trajetórias, né? É uma reflexão que a gente vem fazendo, olhando para as pesquisas e olhando também do lugar da extensão universitária, que é o lugar onde a gente trabalha agora com a formação de educadores sociais, tá? É isso. Então, eu sou a Paula. Pode passar, Thaís. Bom, eu não costumo fazer isso tão detalhado, mas eu vou falar de onde fala essa marinheira, porque a gente faz sempre essa analogia ao mar, aqui no PCA, porque navegamos pela educação social, né? Mas por que vou fazer de forma mais detalhada hoje? Porque estamos mais distantes nesses tempos, estamos mais rápidos, fluidos, sem contato, né?
provavelmente a gente conversaria sobre a história de cada um antes de começar o evento, ou depois se a gente fosse tomar uma cerveja, ou no intervalo tomando um café. Mas isso não existe mais. E isso, na minha opinião, está gerando uma situação, né, de que as pessoas estão também considerando a história dos outros fluídas, rápidas, né, sem raízes. Então, eu achei necessário fazer esse histórico para mim mesma, para me colocar aqui, e também para que a gente reflita sobre isso, né, que a gente comece a valorizar os tempos e as histórias das pessoas nesse processo de ser educador, né? Então, como a Thaís disse, eu sou professora de Educação Física de formação, e agora eu sou professora da universidade no curso de licenciatura em Educação Física. Junto com a minha formação lá, quando eu entrei em 99, em 2000, eu entrei para o PCA, que é o programa que está promovendo esse evento junto com a ESMAR, né? E, paralelo a isso, entrei no projeto Brincadeiras, que é um projeto de extensão universitária, que trabalha com a educação social, com crianças e adolescentes, basicamente com a linguagem da ludicidade, né? Em 2013, eu já professora da Universidade Estadual de Maringá, começo a coordenar o projeto Brincadeiras em Ivaiporã, que é uma extensão, um campus de extensão da Universidade Estadual de Maringá, e também, junto com a professora Verônica, e com a Renata por um período, né, Renata? Depois agora com a Renata Pereira, outra Renata agora, o projeto Brincadeiras em Maringá. Tudo isso atrelando a discussão da infância, dos direitos e da educação social. Eu atuei diretamente, eu digo diretamente porque está na carteira de trabalho, né, como educadora social contratada, de 2003 a 2007, numa instituição, devem ter pessoas aqui que já ouviram falar, espalhadas por aí, que são ligadas aos Irmãos Maristas, Centro Social Marista, SESMAR, né? Era uma instituição que tinha aqui em Maringá, que hoje não existe mais, mas era uma instituição que atendia muitas crianças e adolescentes. Desde que eu entrei no Brincadeiras e no PCA, eu também entrei na comissão local do Movimento Nacional de Meninos de Rua, e foi onde eu conheci o que era um movimento social, o que era ser, estar e viver, né, as contradições, as aprendizagens do que é estar no movimento social. Eu acho essa experiência na trajetória de um educador importante, muito importante, porque, no meu caso, me deu a chance de conviver e de aprender desde os meus 18 anos, no caso, sobre educação social com pessoas que estavam fazendo aquilo e na luta, né, numa rede, inseridos. No caso, sim, SESMAR, tem essa instituição, Luciano. Aqui era SESOMAR, aqui em Maringá. E nesse aprendizado, né, eu tenho aí como referência a Verônica, a Patrícia e o Álvaro, que me ensinaram muito sobre educação social dentro dessa perspectiva do Movimento Nacional de Meninos de Rua. Em 2012, a gente funda, e eu entro desde o início, na Associação de Educadores Sociais de Maringá, ESMAR, que vem para contribuir com a necessidade, né, que a gente estava sentindo, de suprir a necessidade que a gente estava sentindo de discutir a profissão e de ter mais inserção nos fóruns de discussão sobre a profissão de educador social. E também, paralelo a tudo isso, em 2009 eu faço uma dissertação sobre a educação social. Na época a gente tratava de educação não formal, né? Depois a gente vai rediscutindo essa categoria e chega à educação social. Fui orientada pela professora Ercília e estudei sobre os desafios, impasses e contradições de trabalhar a ludicidade com adolescentes. E o meu objeto de estudo foram duas instituições de Maringá, uma delas o SESOMAR. E no doutorado, enfim, a partir de uma demanda da dissertação, uma pulga que ficou da dissertação, vamos dizer assim, que era a fala dos educadores que trabalhavam com os adolescentes, de que conheceram a educação social trabalhando, de que não tinham formação, outros que tinham. Ficou isso da dissertação. E com a professora Verônica, nós desenvolvemos um trabalho sobre formação profissional, né? Pensando subsídios a partir de experiências de diferentes educadores no Uruguai, na Argentina e no Brasil. Isso
né, é o que é de onde a gente extrai o sumo, vamos dizer assim, da discussão de hoje, da tese, né? Por quê? Porque uma das categorias da tese para a formação que a gente teve de forma muito contundente foi a questão da inserção, né, comunitária, junto com a necessidade de leitura de realidade e tal. Então, essa relação que a gente vai discutir hoje, ela vem dessa produção, tá? Acho que é isso. Vamos lá. Bom, para iniciar, né, a questão do conteúdo propriamente dito, a gente sempre traz alguém para começar, né, para a gente se inspirar, e muitas vezes, para quem é educador, é o Paulo Freire, né, que vem para a gente. Nesse caso foi, diante de uma semana difícil para a gente, mas que não é o assunto aqui, né, de luta pela educação social, eu acho que a gente podia rever e voltar lá no Paulo Freire e a gente trazer categorias que são muito importantes hoje, né? Então, vamos lá. A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos feia, menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma prática de real importância. A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com um treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e do saber articulado. Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo. Então, eu acho que a gente tem que retomar, né, os princípios do que é possível para a gente construir uma sociedade menos feia, né? 2022 está aí, e eu acho que a gente tem que começar a retomar mesmo a formação democrática, deixar de lado os treinamentos pragmáticos, as informações que não são conhecimento, né? Para a gente ter uma força formadora aí e pensar um mundo melhor, né? Salve o Paulo Freire, fora Bolsonaro. Bom, o que orienta a gente na pesquisa e que também orienta o nosso olhar sobre a educação social até hoje? Inspirado no Boaventura de Souza Santos, né, no sociólogo, a gente pensa a partir da epistemologia do Sul. E assim constituímos o que entendemos por educação social, pelo papel do educador, pelas políticas de formação, que tem coisas que são inegociáveis para a gente, né? Por exemplo, que seja valorizada a experiência social, né? Que ela deve ser ampla, que ela é ampla, então ela tem que estar nos lugares das discussões, nas aprendizagens e nos olhares dos pesquisadores, dos educadores, para com a sua área. A outra coisa que a gente busca nesse processo de estudo é fomentar, né, sobre a riqueza social que é desperdiçada pela racionalidade hegemônica, né? A gente tem que deixar de lado ideias que proclamam que não tem alternativa, que não tem jeito, que é assim mesmo, porque é para frente que se anda, né? E como fazer isso, né? O Boaventura nos dá a dica de que a gente tem que combater o desperdício da experiência, olhar lugares que não costumamos olhar, pensar perspectivas que não costumamos, né? E dar visibilidade a iniciativas e movimentos alternativos, né? Para escapar dessa questão hegemônica do pensar, do fazer, do olhar, né? A partir disso, é que, como educadora, como professora, eu acho que a gente tem que fazer o exercício de olhar a universidade, as crianças, a educação social, né? Tem muita experiência desperdiçada, muito conhecimento que não está nos saberes, assim, vamos dizer, formais, né? Muito menos nos saberes da elite, tá? Então, é dali que é a nossa orientação, a nossa bússola para olhar tudo isso. Pode passar, Thaís. Bom, idear sobre a formação de educadores sociais e educadoras no Brasil passa por uma leitura da pluralidade desse campo, né?
sempre aparece uma coisa nova, um educador que faz uma coisa diferente, de uma formação diferente. Esses dias eu comentei que eu nunca imaginei que eu ia conhecer, vou usar você aqui, Ana Paula, de exemplo, uma fonoaudióloga que trabalhasse com ecoterapia, que fosse educadora social nesse contexto. E assim vamos aprendendo, né? Então, a questão da pluralidade, a gente pode, sem tentar fazer reducionismo, né? Mas se dá, por exemplo, por educadores que têm formação em nível superior, né? E que são originários de vários cursos de graduação, dos mais diversos. E isso é uma riqueza, né? A discussão da educação social no âmbito da universidade, ela não está em um ou em outro lugar. Em geral, ela está no paralelo, né, nas extensões, nas pesquisas, e vão captando algumas pessoas, ou então essas pessoas vão se formar e vão cair no mercado de trabalho e vão parar na educação social, né, com a formação em ensino superior em diversas áreas, não só da educação. Também encontramos educadores sem formação em nível superior, mas com uma longa trajetória na educação social, na educação popular, né? Educadores que não têm formação e também não têm envolvimento anterior com a educação social. Isso a gente encontrou mais na minha pesquisa de mestrado, né? De educadores que falaram, eu ouvi falar de ECA aqui. Então, com as crianças, né? Educadores que conheceram a educação social lá no seu local de trabalho, educadores que se entenderam educadores que foram chamados de educadores por alguém, educador social, e um até que ganhou uma jaqueta escrita educador social e falou, gente, acho que agora eu sou educador social. Então, é plural, né? Muito plural. Pode passar. Bom, é importante eu dizer também que essas reflexões da tese, elas vêm de depoimentos que os educadores deram, né, para mim como pesquisadora, a partir de indicação de outros educadores. Eu entrevistei, pedi, né, coletei o depoimento de um educador, por exemplo, José, e ao final eu perguntava assim, José, quem é para você um exemplo de educador, um ótimo educador? E ele me falava, a Renata. E ele me passava o contato e lá eu ia atrás da Renata. E assim a gente foi formando uma rede. Por que o melhor? Porque a gente queria entender, eu e a professora Verônica, o que fazia na formação dessa pessoa ela ser o melhor para outro educador. Porque ser reconhecido pelo seu par é muito importante, né? Nesse sentido, a gente fez uma rede de indicações que eu acho um privilégio ter conversado com tantas pessoas, e nós percorremos essa rede aqui e lá no Uruguai. Volta um pouquinho, Thaís. Isso. Tudo isso gerou, esses dados que a gente coletou, uma certeza de que a gente precisava encarar a questão da formação inicial, a formação dos educadores e das educadoras sociais, por um viés reflexivo e fundamentado, né? Era um leque de características que deviam ser enfrentados e foram, né, para pensar de forma responsável, vamos dizer assim, comprometida e propositiva à formação dos educadores. Pode ir, Thaís. É importante dizer também que uma das referências para os nossos estudos é a professora Violeta Nunes. Não sei se todo mundo conhece aqui, já ouviu falar, é uma leitura muito interessante, é uma professora da Argentina, que mora em Barcelona, e uma das maiores pensadoras de educação social que a gente tem, uma grande referência. E ela vai nos ensinar, entre tantas coisas, né, que para a gente pensar em educação social, e o movimento dela, ela tem que estar numa leitura, né, espiralada, vamos dizer assim, se relacionando o tempo todo entre quem é, como se constitui o agente da ação educativa, da educação social, quem é o sujeito da ação educativa, quais os conteúdos e metodologias dessa ação educativa e os marcos institucionais, porque são muitos marcos institucionais da educação social. A gente não está falando de um espaço, né? E nesse caso aqui, e da pesquisa, a gente vai se concentrar em desenvolver reflexões sobre o agente da ação educativa, no caso, o educador e a educadora social.
Pode passar, Thais. Bom, na tese, a gente conseguiu, assim, desvelar algumas categorias que nós consideramos basilares mesmo, fundamentais, para pensar a formação de educadores sociais. Lembrando que a gente não estava analisando qual era a formação. A gente ideou, a partir do que eles contavam sobre a formação, sobre o que... Só um minutinho que vai acabar a bateria. Sobre o que seria muito, muito importante para promover uma ótima formação de educadores. E nós entendemos que existem conhecimentos que são destrezas basilares das profissões, e do educador social ele também tem, ou seja, coisas que só o educador social faz, então o que diferencia ele de outras. É necessário também, numa formação, trabalhar a questão da cultura política, né? Esse educador social, ele tem que ter essa constituição de uma cultura política. Ele tem que conseguir fazer uma boa leitura da realidade, porque ela está sempre em movimento. Quem disse que quem foi educador em 2007, imaginaria que em 2021 estaremos vivendo esse cenário. E eu não digo só pandêmico, eu digo de governo também, né? Da necessidade da inserção comunitária, que é o que a gente vai adentrar mais. É necessário ter uma diversidade de experiências sociais, então, uma formação com muita prática, com muita escuta de educadores, muita presença em diferentes lugares. E, claro, pensando as bases da educação social aqui no Brasil, né, e o que a gente também gosta de estudar, a questão da morosidade do vínculo como categoria imprescindível nesse processo, no sentido freiriano. Pode passar, Thaís. Bom, essas notícias aqui me trouxeram reflexões, e aí eu fui salvando e pensando, como seria a atuação da educação social se estivéssemos uma formação contundente no país, não esporádica, se tivéssemos educadores sociais considerados como trabalhadores essenciais na pandemia? Quais seriam as consequências disso? Eu não vou conseguir responder, obviamente, mas são reflexões necessárias, né? Não é novidade para ninguém que está aqui que a violência como um todo, para quem está dentro das casas, aumentou. Das crianças, das mulheres, dos idosos, enfim. E pouco sabemos do que está acontecendo realmente, né? Nunca foi tão intensa a campanha para que vizinhos fiquem atentos aos vizinhos, né? E eu fico refletindo também, porque vivemos a extensão universitária e o distanciamento das informações dos bairros nesse momento de pandemia, né? Da necessidade da inserção comunitária. Então, aqui é para a gente lembrar um pouco do cenário que está colocado e que nós ainda estamos distantes, eu entendo, pelo menos as minhas experiências com a educação social na pandemia, e que vamos enfrentar daqui a pouco, né, com a vacinação tardia que estamos tendo, mas vamos voltar, provavelmente, para as comunidades logo. Como será isso, né? Pode passar, Thaís. Bom, partindo do princípio que a inserção comunitária pode permitir conhecer a comunidade, estabelecer relações de vínculos, das quais depende a qualidade da inserção, não é só a inserção, desse conhecimento inerente ao trabalho educativo do educador e da educadora social. Ou seja, essa característica de capacidade de inserção de qualidade na comunidade, ela é inerente ao trabalho do educador social, senão o trabalho não está feito, tá? Nessa relação de inserção, ela acontece no âmbito tanto formal quanto não formal. Então, assim, a necessidade da inserção, desde da instituição que se trabalha, do projeto que se atua, da escola do bairro, e dos não formais, né? Das pessoas do bairro, dos líderes, das mães, das avós, do padre, do pastor, e assim por diante. Tudo isso passa pela inserção comunitária. Então, ela não é só no âmbito institucional, né? Não é só ali naquele momento dentro, intramuros, vamos dizer assim.
Isso acontece com diversos atores, né, que compõem o locus em que se atua o educador social. E esse vínculo, né, essa inserção nesse momento, eu penso que seria o gancho para muita gente que trabalha com a educação social na comunidade ter conseguido estabelecer vínculos maiores e melhores durante a pandemia. Esses agentes que a gente poderia ter tido o contato e essas pessoas estavam lá. Se essas pessoas tivessem informação com a gente, com a educação social em si, eu penso que o cenário seria outro, né? Bom, vamos lá. Outras características importantes da inserção comunitária se relacionam, né, claro, à abordagem qualificada. Uma das características principais de uma abordagem qualificada, no nosso entendimento, é o respeito ao tempo, é o respeito ao grupo, aos interesses do grupo, à amorosidade, né? E esse tempo não é só o tempo do relógio, né? Não é só o tempo do encontro, é o tempo da conversa, é ter o tempo também, né? É ter o contato. E aí é outra reflexão, como fazer isso de forma tão distante, sendo que a educação social ainda está se constituindo no país, e quando veio o contexto pandêmico, para quem não estava em instituição, por exemplo, de acolhimento, que se continuou o trabalho, o distanciamento aconteceu. Na cidade que eu atuo, que é Campos, todas as instituições de educação social da cidade fecharam, que atendem crianças e adolescentes. E ainda estão assim, né? E aí o contato, assim como a gente teve dificuldade, esbarra na internet, esbarra em outras questões, né, que eu acho que não é exclusiva aqui do nosso problema, que não sei se mais gente viveu isso, né? É importante a gente salientar que o vínculo, a inserção, né, na comunidade, a qualidade dela, vai constituir a medida do sucesso do trabalho. Não é perder tempo, né? Ele faz parte do processo da educação social. E o Oliveira, ele vai dizer para a gente que... Isso, Gabriel, o dono do mercadinho traficante, realmente. Essa inserção, ela exige uma disponibilidade pessoal, né, do educador. Por quê? Porque esse educador, ele tem que ter um significado, uma presença política, né, na vida dos jovens, das pessoas com quem ele trabalha. E eu entendo que sem formação, só com disponibilidade pessoal, também não é possível, né, porque não dá para ser só na boa vontade. Então, a gente entende que a inserção comunitária, ela pode contribuir para uma compreensão multilateral, né, das condições, dos anseios das pessoas com quem a gente trabalha, além daqueles vínculos habituais que acontecem na instituição ou no projeto, né? Então, entender o bairro como um todo, a comunidade como um todo, e não só quando se trabalha lá na comunidade, mas também dentro da instituição. A instituição está num lugar, que está numa cidade, e assim vamos indo, né, para entender. Eu sempre tenho, quando eu falo disso, eu lembro de uma história de quando eu trabalhava no centro social, acho que a Renata vai lembrar disso, não tinha aula, oficina de capoeira na instituição. Mas a molecada adorava ficar dando golpes e jogando capoeira e tal. Aí o nosso chefe teve uma ideia, vamos ter oficina de capoeira. Ah, legal, vamos ter oficina de capoeira. Só que ele teve essa ideia e já contratou o educador e o negócio começou assim. As crianças não faziam capoeira. Você lembra disso, Renata? Elas não faziam. Elas vinham para a aula e ficavam, tipo... E o educador tenta dali, tenta daqui. Era um educador muito legal. E conversa, e reunião, e as crianças... Vamos conversar com as crianças. E elas, não, nem tô afim, aquela coisa, né? Bom, resumindo, o educador era de outro grupo de capoeira. Eles tinham uma outra cultura de capoeira no bairro. Inclusive, um dos meninos da turma era filho do mestre de capoeira do bairro. E isso devia ter sido lido pela gente, pelo educador, pela instituição.
Só que o educador foi muito inteligente e foi até esse mestre, e tudo começou a se desenrolar ali na dança, né, no jogo, na dança, e não tinha rivalidade entre esses grupos, e isso foi conversado com uma molecada, e tudo acabou fluindo. Mas a gente poderia ter feito isso de uma forma muito mais educativa, muito mais consistente, com muitas aprendizagens para todo mundo, mas ficou essa aprendizagem para a gente sobre inserção intramuros também, né? A instituição tem que olhar para fora e olhar para os seus próprios alunos, né? Vamos lá. Outro princípio importante nessa questão da inserção, a gente entende, né? É uma fala do livro da professora Verônica e da Patrícia, de 2002. É uma das primeiras produções que falam em educação social, né, no Brasil, que é o princípio da diferença como cultura. Esse é um exercício, um direito de quem está, né, na comunidade, está em contato com a educação social, que tem que ser muito bem trabalhado, na minha opinião. Essa diferença como cultura, esse princípio, pressupõe que na inserção do educador e da educadora, seja ela de qualquer característica econômica, deve-se entendê-la como particular na sua cultura. Essa compreensão é fundamental para que a gente evite querer corrigir o que a gente acha que as pessoas estão fazendo de forma equivocada. Compreendemos que não estão errando, são diferentes em alguns aspectos. E isso acho que vai ficando muito mais evidente com a disparidade econômica, cultural, religiosa, e agora, com 40 anos, eu posso dizer, de idade geracional, né? Talvez quando eu comecei a ser educadora lá com 20, eu não falaria isso, porque a idade, nesse tempo, dos 20 anos, até ajudava nessa questão, né? E hoje eu já sinto essa diferença geracional na educação, como educadora, né? Pode passar, Thaís. Além da inserção na própria comunidade, a gente também conclama que é importante que o educador e a educadora saiba, consiga estar e tenha tempo e disponibilidade para ter essa inserção extramuros das instituições, né? Em conselhos de direitos, em movimentos sociais, em ações educativas e culturais do seu município, outras possibilidades educacionais, né? Porque não dá para o educador pensar que ele trabalha com o acesso ao mundo, às coisas, à cultura, né? A possibilidade de projetar, planejar uma vida, projetar ajudar num desejo de fazer alguma coisa para mudar a sua trajetória, se eu não conheço essas instâncias, se eu não estou ligado no movimento, literalmente, né? Como que eu vou dizer assim, não conheço, acho que não tem ninguém que dá aula de violão, não, acho que não vai dar certo. Isso faz parte da sua tarefa. Se o seu fazer é desesperançoso, não dá para você trabalhar com gente que precisa de planos, projetos e precisa de esperança, né? Então, a inserção comunitária extramuros também é muito importante para a gente ter um sucesso, né, na ação educativa. Conhecer esses lugares e ter uma presença nesses lugares também. Pode passar, amiga. Sendo assim, eu fiquei pensando como terminar, né? A gente tem que refletir bastante sobre esse momento diferente que a gente está vivendo, né? Então, eu fiquei pensando sobre a presença política do educador e da educadora social, né? Que depende da inserção comunitária e da relação que se tem com o cotidiano educativo, do cotidiano que a gente conhecia antes da pandemia, né? Do cotidiano institucional, diário, cotidiano, ou da rua, ou dos serviços, né? A presença política do educador e da educadora social precisa ser pensada e estar na inserção comunitária também no contexto da pandemia. Esse pedaço aqui é uma reflexão, é uma constatação que eu faço junto com as pessoas que estão com a gente, né, nesse processo de fazer educação social na extensão universitária, no nosso caso,
na pandemia, seria um ganho, no meu entendimento, muito grande, se a gente tivesse uma inserção comunitária mais contundente para viver a pandemia na educação, né? E a questão também da presença política do educador e da educadora social, e pensar a inserção comunitária e a formação profissional, né? Sem dúvida, a formação profissional dos educadores e das educadoras teriam que passar por esse processo de aprendizagem, né? Se aprende fazer inserção? Se aprende fazendo, se aprende estudando princípios, né, como eu elenquei aqui alguns princípios, se aprende fazendo leitura de realidade, sendo uma pessoa que lê o mundo e é culto e gosta da arte e se interessa pela vida, porque isso a cultura pode trazer, isso a educação pode trazer. E um dos espaços que a gente tem aqui no país constituído como o que dá vazão, não da forma ideal, mas da forma real e possível, é o ensino superior, né? E o distanciamento que a gente tem hoje da realidade dos educadores sociais em relação ao ensino superior, eu acho que nos mostra, nos evidencia isso nesse contexto pandêmico. E essa imobilidade quase que concreta que aconteceu em relação à educação social no contexto da pandemia. Até depois eu quero escutar vocês para saber se alguém aqui consegue me contar sobre ações da educação social que não sejam essas institucionais, né, como eu citei, de abrigo e tal, que não pararam. Como foi? Pode passar, Thaís. Então, quando a gente para eu educação social, que é um assunto que para a gente é quase, né, da vida inteira. Eu me considero uma educadora social na universidade, em vários espaços, nos movimentos sociais, numa busca, né, por uma ação educativa que se legitime no exercício constante e interminável em nossa busca da coerência em princípios éticos, ideológicos e metodológicos. A conjugação dessas categorias, eu acho que elas podem contribuir para uma educação social mais humana, mais concreta, mais justa, tanto nas condições de vida de quem é atendido na educação social, quanto nas condições de vida, de trabalho, de quem faz a educação social, né? Eu almejo que daqui a um tempo nós não tenhamos que explicar sempre o que é ser educador social, né, nos espaços, que a gente tem essa legitimidade, que a gente viva assim, para dizer, o que você faz? Sou educador social. Ah, sim, claro! E a conversa flua. Então, a minha reflexão de hoje é por aí. Quero ouvir muitos de vocês depois sobre essa questão da inserção comunitária e da pandemia, e do cotidiano educativo, e nos encontramos daqui a pouco no bate-papo. Obrigada, Paula, pela sua belíssima apresentação e discussão. Agora convidamos a professora Cléia Renata Teixeira de Souza. A professora Cléia, ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, especialização em Políticas Sociais, Infância e Adolescência, também pela mesma universidade, mestre em Educação e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação na Universidade Estadual de Maringá. Possui também graduação em Licenciatura em Pedagogia, atuou como professora na Universidade Estadual de Maringá. Ela também, atualmente, é professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus de Naviraí, atua com as disciplinas de estágio em trabalho e educação, educação especial, líder do grupo de estudo e pesquisa em educação social, GEPS, na UFMS, e participante do grupo de estudos Infância, Adolescente e Juventude em Maringá. É coordenadora do projeto de extensão Educação Social e Brincadeiras com Crianças e Adolescentes,
Proesca, UFMS, CPNV. Tem experiência nas áreas pedagógicas em educação e educação física, educação social, infância e adolescência. Seja bem-vinda, professora Cléia Renata Teixeira de Souza. Eu já vou inserir seus slides. Oi, boa noite, gente. É sempre um prazer estar aqui entre amigos, colegas, né, parceiros de luta. Sempre uma emoção, né? Então eu tenho sempre que me concentrar para já não começar chorando, porque é sempre muito emocionante estar junto com quem a gente é parceiro, né? Com quem a gente confia. E eu fico sempre muito feliz em poder estar junto, né? A Thaís falou que eu faço parte do grupo da infância e adolescência, hoje eu sou uma parceira, né? Não tenho participado das reuniões efetivamente, mas estamos juntos, né? A gente sempre se coloca junto, o meu grupo também sempre à disposição como um parceiro. Queria estar sempre mais próximo, né? Eu acho que é também uma alegria a gente estar aqui junto nesse momento pandêmico, né, esse momento difícil para muita gente, que infelizmente não pode ter a alegria de estar, né, se reunindo assim como a gente, mesmo que nesse formato, à distância, online, né, mas eu também quero deixar aqui a minha homenagem às pessoas, né, que estão sofrendo, que perderam pessoas próximas, queridas, enfim. A Paula é minha irmã gêmea, tá? Eu tenho uma irmã gêmea biológica de verdade, né? Mas eu sou bem mais gêmea da Paula do que da minha irmã gêmea de verdade, né? A gente caminhou, assim, esses 20 anos, né? Juntas. Então, quando ela se apresenta, quando ela fala do currículo dela, eu já me sinto bem apresentada, porque é praticamente as mesmas coisas, né? A gente foi caminhando junto, crescendo junto, aprendendo junto. Então é sempre muito gostoso estar aqui com essa minha irmã gêmea, né? Gêmea de alma, gêmea da vida, né? Então eu estou bem feliz também de estar aqui. A fala da Paula, né? Fundamenta muito o que eu vou falar um pouco mais da prática, principalmente no foco da extensão, né? Então, não preparei assim, eu preparei mais voltado para essa parte para relatar um pouco da parte prática da minha experiência, né? Para falar um pouco da formação do educador e da educadora social no contexto da universidade, que é por meio da extensão. Então, eu pensei a fala mais ou menos nesse aspecto, tá? Quero justificar um pouco os meus slides, assim, eles não estão tão bonitos, iguais os da Paula, não, mas vou tentar aqui, a Thaís vai me ajudar a apresentar. Eu sou Cléia Renata Teixeira de Souza, mas todo mundo me conhece mais por Renata, né? Até porque eu não falo muito Cléia. Eu sou a mãe do João Olímpio e estou professora hoje na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Naviraí. Pode passar, Thaís, para começar. Bom, então, eu vou falar um pouco dessa possibilidade de formação do educador e da educadora social no contexto da extensão universitária, né? Tendo, assim, a ideia de que a extensão universitária, ela é uma ação da universidade, né? Ela pertence a um tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, então ela é um braço aí, né, dentro da universidade que permite esse processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, político, né, de interação entre a universidade, a comunidade e a sociedade como um todo, né? Então a extensão é esse espaço, a gente enxerga a extensão dessa forma, né? Ela se comunica, ela faz essa relação com a comunidade, né? E aí, para eu falar um pouquinho disso, eu até trouxe assim, né? Vimos porque eu trouxe esse vimos, porque a gente já veio dos ciclos, né? Das falas durante o ciclo de palestra, e no debate anterior, que a professora Jaciara
e a professora Verônica apresentaram muito bem a questão histórica, né, e da trajetória. Então, por isso que eu coloquei vimos, né, anteriormente, que a trajetória histórica da educação social no Brasil, a formação do educador social, ela deixou, né, de acontecer no contexto dos movimentos sociais. Eu não estou dizendo isso, né, que nenhum movimento social não faz mais formação, até faz, mas como a gente viu na história apresentada pela professora Jaciara e a professora Verônica, isso aconteceu, né, foi de certa forma limitando, e os movimentos sociais deixando um pouco de atuar fortemente com a formação desses educadores, que passaram a ter a sua formação por meio ou de cursos, de ONGs, né, ou algumas políticas públicas que começaram a organizar formação dentro, a partir dos concursos, né, e também com isso a própria universidade começou a ter esse olhar e essa preocupação também em contribuir no processo de formação dessas pessoas que buscaram a universidade, né? Então, como a gente viu na trajetória histórica, esses educadores que estavam, né, nos movimentos, que atuavam na rua, eles foram institucionalizados e eles passaram, dentro dessas instituições, a buscar formação e até precisava dessa formação, né? Eu falo isso por experiência própria, né? Quando a gente entrou no Centro Social Marista, a gente já vinha com uma carga, até por isso, creio eu, que a gente foi contratado ali naquele contexto, né, porque a gente já tinha um histórico de militância, de movimento social, de participação com aquele público que estava institucionalizado, não era mais os meninos da rua ou na rua, mas eram os meninos institucionalizados, e aquela instituição, ela promovia muitas formações, muitos cursos, né, para os educadores, porque a gente tinha pessoas, educadores com a gente, que não tinha ensino superior ali, né, e alguns tinham e outros estavam cursando e depois dali também foram se encaminhando para mestrado, para doutorado. Então a minha realidade, né, não é um reflexo do Brasil todo, mas eu tenho certeza que aconteceu em vários outros contextos, assim como aconteceu também na minha trajetória como educadora, né. Então, passa a acontecer essa formação nesses outros contextos, e a universidade também, né, algumas universidades, elas começaram, né, a partir da década de 90, a pensar essa formação, sendo, né, pela pesquisa e principalmente a extensão, já que no ensino de graduação ainda não é possível, ainda não existe, pelo menos não num formato ideal que a gente almeja, né. Então, começam a se produzir monografias, dissertações, teses, projetos de pesquisa e extensão, e uma questão muito importante são os eventos de extensão, né, que também contribuem muito com o processo de formação dos educadores, contribuiu e contribui ainda, né, porque a gente ainda, agora com o momento da pandemia, são os eventos mais online, mas muitos eventos, né, deram muitos frutos, muitas pessoas, a partir da participação do evento, né, no evento, se interessou, buscou os grupos e começou a também participar dos projetos da universidade, dos movimentos, das associações, né, então esse espaço começou a surgir também como um espaço de formação, e a universidade veio trabalhando forte nesse contexto, né, pelo menos da que eu falo, que é, né, a Universidade Estadual de Maringá. Então, a minha trajetória de formação como educadora social, ela foi forjada também nesse contexto. Eu vejo, quando eu escuto as histórias dos educadores sociais, né, tanto os que a gente viu na tese da professora Paula e também dos que a gente foi conhecendo ao longo da nossa jornada, né, pela educação social, sempre tem essa fala da militância, do movimento social, né, que chegou sem conhecer e ali no movimento aprendeu, ali, né, naquele espaço da rua, aprendeu na rua também. E a minha história, ela foi diferente, porque eu só fui acessar a rua, o movimento, a partir da universidade.
Antes de eu entrar na universidade, eu não tinha nunca nem tinha ouvido falar em movimento social, né? Nunca nem tinha ouvido falar em educação social. Então, foi a universidade que me deu a oportunidade de acesso à educação social. Então, a minha formação como educadora social, ela se deu a partir da universidade, né, com as estratégias, né, não num curso de educação social, eu estava fazendo educação física na época, né, mas eu pude acessar pelas outras, outras estratégias que a universidade tem, no caso, a extensão universitária, um movimento social. Eu comecei a fazer parte, né, de um movimento, que era o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Eu comecei a fazer parte de um projeto de extensão e ir tentando entender o que era a educação social, o que é ser educadora social, né? Então, eu fiz esse caminho, eu não vou dizer que é inverso, foi o meu caminho, né? Foi a minha trajetória, mas é diferente dessa trajetória da história da educação social, né? Então, a minha trajetória de formação como educadora social foi forjada nesse contexto. E o PCA, né, então eu fiz esse caminho da universidade, conhecendo aí o programa, né, que é o Programa Multidisciplinar de Estudo, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente, que é um programa que tem vários projetos de extensão, de ensino, de pesquisa, organiza eventos, né, já participou da organização de uma especialização, enfim, né, tem muitos trabalhos sempre no âmbito também da educação social e da infância e da adolescência, né, e a partir disso participei do projeto Brincadeiras com Meninos e Meninas de Rua, que é o projeto que foi coordenado, né, por vários anos pela professora Verônica. Eu tive a oportunidade de aprender no projeto, eu tive a oportunidade de, quando fui professora substituta na Universidade Estadual de Maringá, também contribuir na coordenação do projeto, e também participei, né, paralelo ao projeto, ao Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e eu não coloquei aqui, mas também da AESMAR, né, que é a Associação de Educadores Sociais de Maringá. Então, o projeto o projeto de extensão me deu essa base, e a minha formação se deu nesse projeto. E a partir dessa formação como educadora social, no projeto de extensão, quando me tornei, né, também educadora social dentro da universidade, eu também tive a oportunidade, às vezes eu até esqueço de comentar, mas eu também trabalhei numa instituição privada por 4 anos, né, e nessa instituição eu também não tinha... Quem trabalha numa instituição privada sabe como é difícil ter projetos de extensão, ensino e pesquisa, enfim, mas dentro das disciplinas que eu trabalhava, a gente também desenvolvia alguns projetos. Então, eu tinha um projeto até interessante, mas era dentro de uma disciplina que desenvolvia atividades em bairros, numa cidade ao lado de Maringá, que é em Sarandi, né? E também tive essa oportunidade dentro de uma universidade privada, né? Então, também tive essa experiência em contexto de universidade privada. E aí, a partir dessa formação, eu, como educadora social, no contexto da universidade, passei a coordenar um projeto de extensão, a liderar, né, um grupo de pesquisa e a coordenar um projeto de extensão, que é o que eu quero, né, dar um pouco mais de ênfase hoje para falar nessa possibilidade, da formação do educador e da educadora social por meio da extensão, né? Eu sou um reflexo disso, a professora Paula também, né? E aí a gente, eu posso falar um pouquinho dessa experiência, né? Então, na universidade, eu fiz, né, e faço uso da extensão para contribuir na formação de educadores sociais e para divulgar também o campo da educação social. O primeiro projeto, né, que eu tive, começou em 2014, o projeto de extensão Educação Social e Brincadeiras com Crianças e Adolescentes, o PROESCA, no CEPAM. O CEPAM é o campus do Pantanal. Esse projeto, então, ele tem o mesmo perfil do projeto Brincadeiras com Crianças e Adolescentes nas Ruas, né, que eu fiz parte na Universidade Estadual de Maringá,
Mas o perfil que era interessante desse projeto é que eu trabalhei, né, durante 5 anos com crianças de contexto ribeirinho, né? Então foram crianças que de uma comunidade ribeirinha do Pantanal, que fica a 60 quilômetros de Corumbá. Então, foi para mim uma novidade muito grande, né? Eu sempre comentava com o pessoal, né? Agora eu não trabalho mais com um menino de rua, eu trabalho com um menino do Rio, né? Então, foi uma experiência muito legal, né? Também poder falar de educação social nesse contexto, era um contexto muito singular, porque era uma escola, né? Então, a gente também estava com uma parceria com uma escola no meio do Pantanal, numa comunidade ribeirinha, né? Então foi muito interessante essa formação, porque naquele contexto, as minhas alunas da educação física, né, a princípio era o curso da educação física, eu trabalhava na educação física, elas nunca tinham ouvido falar em educação social, né, em ser educadoras sociais, né, e depois, né, de um tempo e já estudando e na prática, elas começaram a ter, né, esse posicionamento, né, elas são educadoras, são professoras de educação física e educadoras sociais, né, então foi uma experiência muito interessante nesse contexto, né, e com as crianças também, né, as crianças também a ouvirem sobre educação social nesse contexto, porque elas estavam na escola, né, era uma escola que chama de semi-internato, a escola chama Jatobazinho, e a escola, as crianças moravam na escola, né? Elas moravam da segunda-feira até no sábado nessa escola, e elas tinham, né, o período todo disponível para o conteúdo curricular e também atividades extracurriculares. E o nosso projeto acontecia aos sábados, mas infelizmente só uma vez por mês, né? Mas era na verdade, sexta-noite era a formação com os educadores da escola, com as professoras e nosso grupo, né? E no sábado a gente dormia na escola, e no sábado a gente acordava às 5h30 da manhã, junto com as crianças, era uma delícia. E aí a gente desenvolvia as atividades toda manhã, tinha, né, o café da manhã já junto, e depois as brincadeiras, aí depois o lanche da manhã, voltava para as brincadeiras, aí o almoço, daí a gente pegava o barco para todo mundo voltar para a cidade, e eles para as casas deles no Rio, né, eles iam. Tinha gente que morava 20, 30 quilômetros da escola, de barco, enfim. Então, as atividades eram desenvolvidas assim. Eu já vou falar um pouquinho também dos resultados dessas ações nos trabalhinhos das alunas. E o outro projeto, o outro contexto, é o Proesca CPNV, né, que é o projeto de extensão também aqui na Viraí, que aí a gente volta para bairros, né? A gente voltou para a atuação do projeto, voltou a ser em bairro de periferia. Aqui as meninas que participam, né? Eu falo meninas porque só tem menina no projeto, né? Só tem professoras, educadoras. Elas são da pedagogia, né, apesar do projeto ser multidisciplinar, aqui a gente tem o curso de Ciências Sociais, o curso de Arquitetura e de Administração, mas a gente só tem da pedagogia participante, por enquanto. A gente teve uma vez uma pessoa das Ciências Sociais, mas saiu logo. E esse grupo desenvolve o trabalho de brincadeiras no bairro também, num bairro de periferia aqui da cidade. E eu vi a Paula comentando, né, da inserção comunitária, e principalmente agora na pandemia, o nosso projeto ele foi diretamente vítima, né, dessa pandemia, porque como ele é recente, a gente tem 2 anos de projeto na cidade, 1 ano só que ele pôde acontecer, depois 1 ano já foi de pandemia. E a gente não teve a condição, a gente não tinha toda aquela estratégia, toda aquela condição, né, que a Paula apresentou, de disponibilidade, de vínculo, de comprometimento, tanto do grupo, quanto até do nosso grupo ainda um pouco, ainda verde, vamos dizer assim, né,
para segurar essa situação que foi a pandemia. Então, o projeto, ele está parado, né? A gente tem alguns estudos, porque eu tinha 2 alunas bolsistas que a gente teve que seguir até o fim do ano passado, dando resultados, né, para justificar a bolsa, mas, infelizmente, o projeto sofreu diretamente, né, com essa situação pandêmica, e a gente não tinha, porque a gente não tinha contato ainda por exemplo, de WhatsApp, dos grupos, né, então foi muito complicado e a gente, infelizmente, não conseguiu seguir com o projeto na prática, né, ainda na teoria, no nosso grupinho de estudo, a gente se mantém, mas o contato com as crianças, né, eu fico, a Paula comentando, como vai ser essa volta, né, como vai ser essa extensão pós-pandemia, a gente vai ter que cavar tudo de novo, né. Então, eu quero falar um pouquinho sobre 2 resultados que a gente teve desse projeto, né? São 2 monografias muito interessantes, né? De 2 alunas que fizeram, foi em 2018, e elas tinham esse interesse em saber, né, qual que era o resultado dessa formação a partir do projeto de extensão. A Luciana, né, tinha o interesse em saber desse impacto na formação das educadoras participantes do projeto, e a Josi em saber qual era o impacto, né, dessa ação do projeto nas crianças, né. Então foi um trabalho muito legal, porque foi uma pesquisação, né, elas já faziam parte do projeto, parte da pesquisa há alguns anos, né, desde 2016, então elas desenvolveram a pesquisa em 2018, e aí na pesquisa da Luciana foi muito interessante, né, a gente conseguiu, pode deixar nesse, né, no outro, isso, na pesquisa da Luciana, a gente conseguiu essas 4 categorias, né, que foi retirada a partir das falas dos participantes e dos sujeitos que foram entrevistados, né, na pesquisa. Então, quando ela identificou, né, no processo de formação, por meio da extensão, né, por meio da participação no projeto, algumas falas levaram ela a categorizar essa questão da socialização de conhecimento, né, porque os sujeitos da pesquisa relatavam que era muito interessante, né, poder fazer essa troca de conhecimento entre a comunidade e a universidade, né, aprender com essa oportunidade de relação, né, então ela chamou isso de socialização do conhecimento, né, então através da extensão universitária, do projeto de extensão, eles conseguiram acessar, né, um conhecimento que só na formação inicial, sem participar desse contexto, talvez eles não acessariam, como conhecer uma comunidade ribeirinha, conhecer sobre educação social, aprender, né, entender um pouco, né, do que é ser educador social, educadora social. Então, nas falas, elas começaram a verificar, né, que havia essa socialização, essa troca, né, de aprendizagem, né, então a extensão universitária era esse espaço possível, né, essa possibilidade de troca, né. Uma outra categoria foi a questão da participação, né, então essa parte, a Luciana chamou, né, de participação social, né, então era uma oportunidade, né, de vivenciar um projeto, de ser parte, de contribuir na construção né, do planejamento das atividades junto com as crianças, né, então isso fez com que eles pudessem identificar isso como uma participação legítima, né, uma participação em que eles faziam, né, contribuíam com esse processo, né, e que eles não viam, por exemplo, na formação inicial, porque é um currículo pronto, por exemplo,
né? No contexto do projeto, a gente foi construindo junto, né, os diferentes temas de discussão, né? Enfim, tudo que era desenvolvido ao longo do projeto, né? Então, essa foi também uma categoria que elas perceberam na pesquisa, né? A experiência prática, né? Então, foi uma outra categoria elencada nas respostas das participantes, né, que fizeram parte da pesquisa, porque eles gostavam muito, né, dessa prática, dessa possibilidade de vivenciar, né, a atividade, de poder, e muitos ainda não tinham tido acesso a estágio, a nada, né, então ter essa experiência de conhecer um lugar, de subir num barco, por exemplo, e desenvolver atividades como crianças em outro contexto tão diferente daqueles que eles viviam ali, né, algumas relatavam também que utilizavam as atividades que aprendiam no projeto em outras ações, em outros estágios e atividades que eles participavam, né, então essa experiência prática também foi vista como uma categoria, né, e a formação diferenciada, né, eles chamavam isso porque eles nunca tinham ouvido falar de educação social, né, então esse conteúdo para eles foi um conteúdo que só acessou esse conteúdo sobre educação social, sobre o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre essa possibilidade de educar, né, num contexto não escolar, era por fazer parte do projeto de extensão. Né? Então, talvez se elas nunca tivessem feito parte do projeto, como muitos não participavam, né, outros alunos, não sabiam do que a gente estava falando. Né? A gente organizou um evento, eu já tinha ido embora, e a gente organizou um evento em 2019, né, que chamava Ser Professor no Pantanal, e foi um resultado muito legal, né, de poder voltar lá depois e falar mais abertamente sobre essa possibilidade da educação social para os professores da rede, né, então foi uma oportunidade muito legal, e esse saber, né, essa formação diferenciada foi a constatação, né, de uma categoria no trabalhinho da Luciana. No trabalho da Josiane, ela também, a partir das falas daí das crianças, né, a gente conseguiu verificar também 4 categorias, que são essas, né, que é a avaliação, a alegria, novas brincadeiras e troca de saberes. Então, foi muito legal, né, a gente identificar essa categoria avaliação, porque vinha muito ao encontro do que eu tinha feito na tese sobre avaliação em educação social. E algumas falas das crianças, a gente identificou que eles gostavam muito da roda de conversa, que era o momento de avaliação, né? Então, na roda de conversa, a gente falava sobre como tinham desenvolvido as atividades, como poderia ser a próxima atividade no próximo mês, né? Então, era longo, né, o tempo que para a gente voltar naquele contexto, e aí foi muito interessante que eles falarem, né, da avaliação, da roda de conversa, e a Josi colocou isso como uma categoria identificada na fala das crianças, né. A alegria, né, porque eles sempre demonstravam estarem muito felizes com a nossa presença, com a participação, era um contexto muito diferente da realidade da rua, da realidade até da escola, né, eles faziam aquilo ali porque eles gostavam muito da nossa chegada na escola, quando a gente chegava com o barco já de longe, eles já ficavam alvoroçados, então eles relataram isso, e a Josiane também constatou a alegria como uma categoria, né? A gente tinha uma troca muito legal, né? Então, tanto porque a gente aprendia novas brincadeiras, o uso de palavras, né? Eu lembro uma vez a gente foi trabalhar um jogo que chama, não sei se vocês vão conhecer, né? Que chama Esteira Humana, né? Uma brincadeira bem legal que as crianças elas rolam e uma pessoa vai em cima, assim, rolando em cima da pessoa, né?
e a gente brincava muito, eles gostavam bastante. E na primeira vez que a gente foi explicar essa brincadeira, o menino, a gente falou, esteira, né? A esteira, o que veio na nossa cabeça a princípio era a esteira de academia, né? E ele falou assim, professora, é igual a esteira do trator, né? E aí a gente, nossa, que é muito interessante, né? Tipo, ninguém pensou em esteira do trator quando foi pensar na brincadeira, né? Mas a primeira esteira que vem na cabeça deles é a do trator, porque não vai na cabeça deles a da academia, porque ali não tem esteira de academia, né? E aí a gente sempre tinha esses, né, eles davam muitos exemplos ligados ao rio, à questão mais rural, né, e a gente também aprendia muito. As brincadeiras também tinham nomes diferentes, né, então, quando a gente levava uma brincadeira, às vezes eles já conheciam por outros nomes, e também muitas brincadeiras que a gente ensinou para eles que eles não conheciam, então isso foi também uma categoria importante na formação deles também em relação à educação social, né, não só do educador e da educadora, mas também da criança, né? E essa troca de saberes também, né, foi vista também como uma categoria que as crianças gostavam muito, né? Tem falas muito legais nos trabalhinhos, que depois até eu posso disponibilizar os 2 textos, de que a gente brinca em casa também com as brincadeiras que vocês fazem aqui, né? Então, era muito legal a gente saber que isso ultrapassava a escola, ultrapassava aquele contexto e eles brincavam em casa, né? Então, pode passar, Thaís. Aqui, essas fotos são fotos do projeto aqui em Naviraí, né? Esse bairro, ele é um condomínio, né? Chama Nelson Trade, no Jardim Paraíso. É um condomínio e a gente brinca com as crianças deste condomínio, né? Eu não sei dizer agora quantos blocos são, né? Mas eu sei que são muitos e a gente ficava nos primeiros blocos ali que tem essa quadra e, ai, que saudade, gente. Pode passar, Thaís. Aqui também, isso, é uma Coab, Santiago falou ali, né? Ali, né, ali tem a quadra ali onde vocês viram, e aqui tem tipo um salãozinho de festa com churrasqueira, porque era muito sol na quadra, então quando o sol estava muito forte, a gente ficava mais nessa parte, que é a única parte de sombra que tem, e a gente fazia as atividades nesse espaço. Às vezes sobrava espaço, às vezes ficava muito apertadinho, mas a gente ficava ali. Ou então a gente ia atrás numa parte de grama, que daí quando faz sombra, né, ficava... Então esse semestre foi o semestre de 2019, o segundo semestre de 2019. Essas aqui são as educadoras, né, eu com as educadoras. Ai, que saudade. E pode passar. Acho que tem de Jatobazinho. Não colocou de Jatobazinho, Renata, eu não consegui colocar de Jatobazinho. Jatobazinho. Depois eu vou ver se eu consigo. Tá bom, tudo bem. Que de Jatobazinho tem umas lindas que daria para vocês verem o Rio Paraguai e tudo, mas tudo bem também. Depois se vocês colocarem Jatobazinho no Google Imagens, vocês vão ver que lugar mais lindo, é lindíssimo, assim. Então, né, é isso. E aí, eu trago como considerações, né, a extensão, esse trecho é até importante falar, né, eu usei as monografias das minhas alunas e também um texto que é meu, da Jace e da Paula, tá? Então, que trata sobre a extensão universitária como espaço de formação para o educador social, e eu finalizo com esse trecho das considerações finais do texto, tá? A extensão universitária é um espaço fundamental de formação para os sujeitos da universidade, e é também a porta de entrada da educação social no contexto da academia atualmente. Enquanto ainda buscamos o espaço de formação do educador e da educadora social por meio da regulamentação da profissão e a possibilidade dessa formação ser incluída no ensino superior por meio da graduação em educação social, vamos buscando espaços e desenvolvendo ações que vão fazendo com que a educação social adentre a academia. Então, é para mostrar que tem sim ainda, né, possibilidades dentro da universidade para contribuir com essa formação enquanto isso, né, enquanto a luta segue árdua aí para a gente regulamentar a profissão,
do educador e da educadora social e construir um curso de educação social, né, que seja, né, de qualidade, que seja gratuito, público, para todo mundo que tenha interesse, né? É isso, gente, muito obrigada. As referências. Obrigada, Renata. Vou mediar aqui enquanto a Thaís não volta. Ah, ela está organizando a foto, ela já vai pôr, viu? Tem uma pergunta, um pedido aqui da professora Verônica, uma pergunta aqui no chat. Eu vou responder. O Gabriel quer fazer uma pergunta também, né, Gabriel? Já se fez comentários. Mas vamos conversando, tá? A Verônica tem uma pergunta para a Renata. Vamos lá. A Verônica pergunta sobre algo que eu possa contar, né? Que me fez aí refletir e tal. Vou contar duas coisas rápidas. Uma que aconteceu comigo na condição de educadora na instituição, no Centro Social Marista, educadora social, né? Carteira assinada e tal, com a molecada. A gente tinha turmas, eram de 25 crianças e 25 adolescentes. E a gente tinha uma turma dos 25 meninos, eram 25 meninos, não sei se a Renata vai lembrar, da manhã. E eu trabalhava com eles jogos cooperativos. E a gente tinha vários acordos de convivência, tal, que a gente resolvia tudo junto. Tudo era uma roda da conversa, muito estatuto, né? E aí, uma vez, eles decidiram, eles tinham, em média, 8, né, Renata? 8 anos, assim, 7, aquela turma do esporte. Eles decidiram fazer uma brincadeira chamada... Acredito que sim, que de manhã era só criança. Guerra de banquinhos de madeira, na minha sala. Eu cheguei e estava tendo uma guerra de banquinhos, e aí eu tentei mediar aquele negócio e não ia, e tava um perigo aquilo lá. E eu não sabia mais, eles não me escutavam, eles não paravam, estavam achando um sarro de lançar os banquinhos, porque a gente tinha ganhado uns banquinhos baixinhos assim. Enfim, eu quebrei um acordo. Eu fui chamar a coordenadora, saí da sala, não sabia administrar aquilo mais. E aquilo era um acordo que a gente tinha, que a gente sempre resolvia as coisas entre a gente. Porque era uma turma que brigava fisicamente, falando muito, né? E a gente resolvia exaustivamente, conversava e brincava. Eu saí da sala e falei, chega, eu vou chamar a coordenadora para me ajudar. E realmente era uma pessoa que ajudava a resolver problemas. E eles me trancaram para fora da sala. E eu cheguei e falei, gente, fui abrir, a porta está trancada, abre a porta. Não. A gente tem um acordo aqui, e você quebrou o acordo. E a minha chefe falava, Paula, você tem 5 minutos para convencer eles a abrir a porta. Porque essas crianças estão quebrando banquinhos dentro da sala. E a gente só conseguiu estabelecer o diálogo quando a coordenadora saiu da frente da sala, eu sentei e nós ficamos conversando por debaixo da porta, até eu merecer novamente a confiança deles, porque eu tinha quebrado uma regra muito importante para a nossa convivência e que permitiu no tempo que a gente tivesse uma oficina, um tempo mais gostoso, né, juntos, que era de resolver nossas questões entre a gente. Então, isso é uma experiência que eu sempre lembro e sempre penso, se um dia acontecer de novo, eu vou levar a chave, porque crianças de 8 anos, chaves e banquinhos, nunca mais eu vou deixar, né? Mas, assim, tirando a parte da brincadeira, é a questão dos acordos, do compromisso, do que a gente estabelece como confiança entre a gente, né? E eram crianças pequenas. E depois eu pensava, gente, que tudo que podia ter acontecido naquele tempo, né? Com as crianças. Mas isso só quem está na educação, né? O tempo todo com crianças sabe como é o cotidiano ali, né? E elas me exigiram refletir, eu sempre lembro dessa história. A outra história que eu quero contar, a gente já era coordenadora do PCA, não, do Brincadeiras,
eu não lembro se era com a Verônica ou com a Renata agora. A gente logo estava chegando no bairro que estamos hoje, era acho que 2015, e um dos educadores, a gente estava chegando no bairro, aquela início de inserção, de conversar com o pessoal, um dos primeiros encontros, um educador queridíssimo fala, pá, promete uma oficina de pipa para outra semana. Aí ele chegou na sexta-feira no projeto, era no sábado a intervenção, e falou assim, e aí eu conversei com tal que a gente ia fazer uma oficina de pipa, mas não vai dar, né, porque a gente não tem material. Eu falei, não, volta. Como é que é? Não vai dar? Vai. A gente tem mais de 24 horas para fazer dar certo. A gente estava entrando no bairro. A gente estava chegando. A gente consegue dimensionar o que é esperar uma oficina de pipa num ventão que estava, não lembro que mês, se era agosto, para aquelas crianças, ou para qualquer criança. A ansiedade que ia estar quando a gente chegasse no bairro no sábado. E como que a gente ia falhar? Ainda não tinha o espaço para talvez uma explicação. Não tinha esse vínculo, não tinha essa confiança. E todos os educadores olharam para ele e falaram, tipo, vamos lá, né? Queriam matar ele, o educador, no sentido não... Porque ele prometeu e não entendeu a dimensão do que era prometer isso de um dia para o outro para executar. E foi muito interessante, porque nós corremos e tudo deu certo. Fizemos a oficina de pipa no sábado. Deu tudo certo. Então, a questão do compromisso na inserção, da conversa, da necessidade de não falhar, né? Tanta gente já falhou ali, né? Eles não precisam de mais adultos falhando com promessas ainda mais relacionadas a brincar, né? Pronto, essas duas, contei. O Gabriel quer fazer uma pergunta, né, Gabriel? Sim, oi, tudo bem? Boa noite, né? Primeiramente, obrigado, né? Eu fico muito feliz, né, de poder estar ouvindo vocês, né? Como eu botei ali no meu comentário, né? Eu tenho um ensino médio, tá? Até hoje eu não consegui me formar. Tentei, né, fazer um curso, né, de serviço social pago, porém não deu certo. Aguardo a URGS, né, por o primeiro curso de educação social aqui no Sul, né? Aí eu tô indo, né? Tô me jogando. Enfim, na verdade eu queria falar ali sobre a inserção, né, comunitária que tu traz, né, professora Paula? Eu fiz uma colinha, tá? Da inserção comunitária, tá? Quando eu escuto, né, falar isso, né, como educador, né, agora nesse momento eu atuo com população adulta em situação de rua, tá? Mas já trabalhei com crianças também, tá? Como, né, eu comecei pela música, né, caí na educação social através da música, né, como músico e tal, fui entrando, enfim, hoje em dia eu nem chego perto de instrumento, meu trabalho é totalmente voltado, né, para outras questões, né? E eu me entendo hoje em dia como um agente mediador das coisas, né? Eu não entendo que eu esteja ali para garantir algo, né? Não é a minha função, tá? Mas daí da questão da inserção comunitária, quando eu escuto falar, parece assim, mas inserção comunitária. As instituições estão inseridas, na sua maioria, nas comunidades, né? Tipo assim, claro, a gente sabe que as comunidades muitas vezes não aderem, não se inserem nessas instituições, né? Acho que muito disso pode ser que tenha a ver, né? E é por isso que eu quero fazer essa troca. Pode ser que tenha a ver da própria visão institucional que se dá ao longo desses anos e que hoje em dia vem mudando. A gente sabe que ainda tem muita instituição que, enfim, tem toda uma visão assistencialista, né? Mas muitas instituições já têm uma visão um pouco mais abrangente sobre direitos e deveres, né? E sobre o seu papel de atuação nessas comunidades. Aí eu fiz aquela brincadeira ali do traficante, do dono do mercado, né? Por que todos eles têm vínculo, né, com a comunidade ali, né? Isso me traz alguma coisa assim de necessidade, né? Parece que geralmente as pessoas, quando têm necessidade e alguém na comunidade consegue prover, fornecer algo que traga conforto ou algo básico, né, para sobrevivência,
já galga aí um baita caminho no quesito vinculação, né? Nós como educadores, eu como educador, eu já tive a informação, né, que vinha inclusive de formações que eu participava, de que o educador ele seria alguém que estava ali para trabalhar o não, para trabalhar, né, também a questão do que tu tem direito, do que tu não tem, para lá. Eu já não vejo mais a coisa assim, porque na verdade eu tô mais inserido hoje em dia, né, com a pop rua adulta, e nesse sentido eu faço o papel, né, muito mais de informar sobre o que há e o que não há, do que qualquer outra coisa, né, mas informar da minha maneira, né, da maneira como eu consigo acessar eles, né. E aí o que eu pergunto é, existe uma atenção acadêmica voltada já, né, tanto nos programas de extensões, quanto algo escrito nesse sentido de utilizar as tecnologias humanas, tá? Eu estou fazendo uma extensão, e essa extensão ela vai me conduzir a algum tipo de material que eu foque em usar as tecnologias humanas dessas comunidades, né, em prol do meu fazer ali. Entende? Eu não vou transformar um professor de capoeira ou um líder griot, né, de comunidades quilombolas, enfim, num educador social do meu projeto para ganhar terreno ou coisa assim. Mas eu potencializar o saber dele e dizer que ele não precisa ser um educador social, até porque a gente está estudando para isso, a gente está fazendo todo um trabalho para isso, e que ele tem na potencialidade dele que sim ser reconhecido como o griot, como, né? Se ele quiser ser educador social, beleza, né? Que vá atrás dos outros conhecimentos, né? Que compõem esse quadro, né? Mas, enfim, Deus saber usar daqui a pouco, inclusive, o padre e o traficante na comunidade, para mim poder acessar essa galera, né? Então, essa inserção comunitária que eu faço agora esse desenho. Não sei se eu me fiz entender. Se a inserção comunitária é mais abrangente do papel dos educadores dentro das instituições nas comunidades, ou de fato a gente criar ou usar materiais que já existam e poder formatar novos materiais a serem, né, vistos, né, por essa safra de gente nova que vem, que a inserção comunitária ela assim, eu acho, né, que tem como primícia tu te vincular, inclusive, com esses elementos, né? Parece uma brincadeira, mas não é. A gente que já trabalhou em comunidades, a gente sabe, né, que muitas vezes, né, tu tem que estar falando com o patrão, tu tem que estar falando com o dono do mercado, tu tem que estar falando com o pessoal, porque vai fechar comércio, né? Porque estão em guerra no morro, enfim, essas coisas, né? Então dessa inserção social também fazer parte dessa potencialidade, né? De daqui a pouco tu pegar estrategicamente, pedagogicamente, vamos dizer, né, para não soar aqui que eu estou dizendo, né, que tem que usar esses elementos como peças, não, né, são peças nesse jogo, mas valorizando os conhecimentos deles, né. Se tem essa preocupação, então, em contemplar essa galera local, dentro da prática, né, dentro da prática. Obrigada, sim. Nada. Eu acho, Gabriel, assim, pelo que eu entendi, né, que você contou pra gente da sua experiência, das suas reflexões, né, sobre o que a gente falou. Primeiro, eu agradeço, viu, por você ter contado pra gente. E eu acho que não é uma questão mesmo, como você disse, de usar, mas é de leitura da realidade. É de entender os papéis, o que essas pessoas podem ou não contribuir, até onde a ética nos deixa nos relacionar com essas pessoas, sem que isso seja um processo de usurpação ou de uso, né? Dentro do respeito do que é cada um. Você foi me falando, eu lembrei, quando a gente foi no Uruguai conhecer a educação social de lá, eu e a Renata, como que os educadores sociais se relacionavam com educadores que não eram educadores sociais. Por exemplo, alguém do futebol da comunidade. E alguém da comunidade. Quando a gente foi conhecer eles tocando, tal. Lembra, Renata?
em Canelones, e era uma coisa muito orgânica, tranquila, no sentido de que os papéis estavam delineados ali. Então, eu acho que criar a realidade da educação social no país vai contribuir para esse tipo também de inserção. Ninguém quer transformar o mestre de capoeira ou num instrumento da educação social, tirar ele do lugar dele, né? Tirar ele do que é seu fazer, né? Mas que sim, se ele quiser, desejar e for importante para ele, para o grupo, para o projeto, que ele venha junto, com bastante tranquilidade, né? O trânsito, eu acho aí, pelos atores padre e tal, ele é na medida que essas pessoas também transitam na comunidade. Porque a gente pode muito bem ter um líder desse que não lê a realidade do bairro, do lugar que está. Isso não garante que ele faça uma boa leitura e uma boa inserção também. E a gente também tem que ter essa leitura. A gente já teve experiências de gente distante do bairro, de forma importante, de forma contundente, em relação a líderes, né? Como que chama aqui em Maringá? Líderes comunitários? Né, Jovina? Que a molecada, ninguém reconhecia muito, não, aquela pessoa. E a gente foi entender que ela era de um outro bairro perto, que ela representava um outro pedaço. E normalmente é uma pessoa que a gente se vincula para saber um pouco mais do bairro, né? Ela não era uma pessoa assim tão expressiva para aquele momento de inserção. Mas não sei se eu te respondi, porque foi mais uma reflexão, mas eu te agradeço, viu, Gabriel? Tem outra perguntinha aqui, da professora Verônica para Renata. Cadê? Renata, você pode nos falar um pouquinho de algum conceito do Boaventura relacionado à sua tese sobre avaliação na educação social? Obrigada. Sim, vamos começar a tese. A epistemologia do Sul, né, Verônica, a gente optou como norte ou como sul, né, para sulear a nossa metodologia, né, porque a gente entendeu que o autor, ele faz, né, esse reconhecimento de um saber que é construído nas periferias do mundo, né? Então, ele faz esse caminho contra-hegemônico para que a gente possa valorizar, vamos dizer assim, né, diferentes saberes. E a gente vinha entendendo, né, ele não fala de educação social, né, mas a gente entendeu que a educação social, e ainda mais falar de avaliação em educação social, que era um tema que a gente não tinha achado, né, que ninguém ainda tinha feito essa discussão, assim, né, relacionada à avaliação à educação social, era uma temática ainda nessa periferia aí da academia, né, da sociedade, enfim, da própria educação social, e ainda é algo a ser mais discutido, mais estudado, né, eu preciso ainda me dedicar mais a falar um pouco mais sobre a minha tese, trazer um pouco mais sobre isso em outros contextos, né? Então, a epistemologia do Sul, né, ela serviu para fundamentar essa nossa discussão, assim, né? E a gente foi, eu não vou lembrar agora, né, mas a gente foi trazendo, né, categorias que o Boaventura nos apresenta na epistemologia do Sul, para ir justificando, né, a ideia da possibilidade de avaliação, do sujeito, da criança contribuir nesse processo de avaliação, né, não é só o educador que avalia, mas a criança também do processo, né, então, entender essa epistemologia do Sul e a educação social como uma possibilidade também, né, de conhecimento, enfim, era essa ideia, né, trazer um pouco à tona esse mundo do Sul, aí que o Boaventura nos apresenta, né, era mais ou menos isso. Por isso que a gente usou na metodologia. A Patrícia me ajudou um monte também, né, Patrícia?
Eu vi que a Marilze também fez uma pergunta. Pergunta não, ela pediu para eu... Ai, a foto, agora que eu vi, gente. Ai, que lugar lindo, gente, que saudade. Meu já tô basinho, né? Deus, já tô basinho, gente. Olha, o meu sonho, até me emocionei agora, porque eu toda vez que eu ia, que eu entrava naquele barco com as minhas meninas, que a gente ia, eu queria, assim, às vezes eu ia, porque eram 2 horas de barco, né? Então eu ia olhando, assim, eu ficava pensando, gente, como eu queria a Verônica aqui, a Patrícia, a Paula, eu queria muito que vocês tivessem vivido aquilo ali comigo, porque, é assim, e todos vocês, tá, gente? Todo mundo que tivesse a oportunidade. A egoísta, só essas 3, não. Todo mundo. Tinha uma onça, Renata. Sim, gente, olha, dá para fazer um dia só para falar disso, né? Toda onça. Uma vez, né? Então, assim, tinha a questão. Tem várias onças, é o Pantanal, gente. Eu sempre brincava com as minhas alunas, cadê as câmeras do Globo Repórter, né? Nós estamos no Globo Repórter, né? E aí, numa das idas, né, a gente super tranquila, eu dormia, as minhas alunas tiram sarro até hoje, quando a gente come, eu dormia essas 2 horas, porque você tem que se proteger toda, porque no barco é muito vento, por mais calor que esteja, o vento enfim, né, aquele vento, então você tem que se cobrir toda, então eu me cobria, me enrolava, e eu dormia, e aí até chegar e já tô basinho. E o barco ia fazendo assim, e tinha onda, no rio tinha onda, e elas não acreditavam que eu dormia. E aí eu acordei com um grito do barqueiro, do piloteiro, falando assim, a onça! Eu falei assim, gente, é um sonho, é um pesadelo, eu juro que eu escutei em câmera lenta, a onça, né? A hora que eu abri o olho, assim, eu juro para vocês, eu estava sentada igual eu tô aqui no barco, ela estava a 1,5 metro de mim, passando assim, ó, gigante, nadando. A gente brinca que hoje ela já tem uns 7 metros, né, porque sempre que a gente vai contar, a onça é maior, né. Gente, ela era maior que o barco, ela era imensa, e ela era cega de um olho, a gente viu, ela tinha um olhão branco, assim, e ela passou nadando, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Alguém tirou foto? Alguém filmou? Não, né? Então ninguém acredita, mas é verdade. E a gente gritava, eu não consegui tirar a mão do bolso. O meu aluno que estava na frente, ele quase derrubou o celular dentro do rio para conseguir tirar foto, mas não conseguiu. Então, assim, eu brincava com elas, em qual projeto de extensão vocês terão a oportunidade de ver uma onça? Enfim, então essa história. E as crianças tratavam esse tema de onça com a maior naturalidade. É um horror o que eu vou falar agora, mas muitos têm cachorros, porque antes de comer as crianças e o boi e tal, e as onças pegam os cachorros, já se satisfazem e vão embora. Então, eles tinham muitos cachorros, eu ficava desesperada com aquilo. Jatobazinho, vários cachorros foram, assim, mortos, né, pelas onças. E as minhas alunas, quando eu não fui, depois que eu tive filho, eu já fui muito depois, né, durante a gravidez, acho que a última vez eu estava com uns 4 meses, depois eu não fui mais, e depois que o João Olímpio já estava grandinho, só que eu vou conseguir ir 1 vez ou 2, acho que 2 vezes, aí eu já vim embora de lá. As minhas alunas uma vez me mandou áudio de madrugada. Professora, escuta, a onça em volta do alojamento. Ela passava, ela ia, ela ficava... Isso era normal. Olha, tô até arrepiada, gente, porque era assim. E as crianças... Isso não é assustador para eles. Era natural. A onça, gente. A onça, né? Então, foi uma experiência muito legal. E esse evento que teve em 2019, eu ainda tinha esperança da gente ter conseguido ir, sabe? Mas eu acho que eu ainda tenho essa sensação. Um dia a gente ainda vai para Jatobazinho, porque eu tenho uma parceria muito legal com o pessoal lá, a gente tem contato até hoje, né? E assim, vocês tinham que conhecer aquele lugar. Era um sonho. A escola é um sonho de escola. Ela, apesar de... verdade. Apesar de ser, assim, a gente fala no meio do nada, né? Se você ver de cima, tem imagens no Google, se vocês que colocarem, assim, ela é linda, ela é uma escola referência, ela é uma escola pública municipal, porém tem parceria do terceiro setor,
que é o grupo Acaia, que é um grupo junto com o Itaú, né? E eles mantêm a escola, então eles têm coisas que as escolas municipais não tinham. Eu brincava com o Sidney, se eu ficasse em Corumbá, o João Olímpio ia estudar em Jatobazinho, eu ia mandar ele para lá segunda-feira, buscava só no sábado. Mas é muito legal, e a educação infantil só, né, de 1º a 5º ano, e foi uma experiência, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida, né, tem muitas coisas, a gente viveu muitas coisas, a gente aprendeu muitas coisas, foram experiências lindíssimas, e eu ia junto, porque, assim, eu fiquei com muito medo na época que eu não podia ir junto com as minhas alunas, assim, medo, assim, né, enfim, né, eu queria estar sempre junto com elas lá nessa experiência, e tinha a formação, era muito gostoso também a formação com os professores, a gente estudava na sexta-feira à noite, né, depois tinha filme, a gente assistia filme junto com eles, era muito gostoso porque era uma convivência, né, de poder passar praticamente um dia, né, a gente passava uma noite e meio-dia, né, com as crianças, e foi uma experiência muito rica, assim, de muita troca. Os educadores, todos são pedagogos, porém são ótimos professores em várias áreas, porque eles têm que aprender de tudo para trabalhar todos os conteúdos, né, não tinha professores específicos, nem da educação física. Na verdade, tudo começou por causa disso, porque eles queriam uma consultoria em educação física. Então, meio que eu dava também uma consultoria em educação física, porque eles não tinham professores de educação física na escola, né? Então, foi uma experiência da minha vida e que eu pude, né, levar ali, falar ali sobre educação social, aprender também mais sobre educação social num contexto ribeirinho, né, num contexto bem diverso, era só crianças, não tinham adolescentes, né, então, assim, foi uma experiência muito rica, Marilze, tiveram dias, assim, desde as refeições a gente fazia junto, né, a gente só não dormia no mesmo alojamento, aí a gente tinha o nosso alojamento dos educadores, separado, e daí eles separam lá os professores e os monitores. Os monitores são os que acompanham o tempo todo os alunos na parte de, por exemplo, dar banho, dorme no mesmo quarto, né, caso tenha algum problema, porque é um monte de criança, né, então tem que ter sempre alguém ali para mediar as relações, né. Então tinha muito isso, assim, né, e mesmo assim mesmo dentro de uma instituição que era escolar, a gente conseguiu construir princípios muito interessantes, né, desses que a Paula veio falando também sobre a inserção comunitária. A gente é uma comunidade, né, a ribeirinha, mas era também dentro de uma escola. Então a gente tinha esse vínculo, né, a gente tinha essa relação de disponibilidade, de compromisso das crianças, dos educadores. Era uma coisa que acontecia muito legal e que infelizmente não aconteceu ainda nesse meu projeto aqui, né, então eu sofro bastante, até eu vi as fotos, assim, a gente começou tão legal, sabe, e faltou um pouco até por conta da formação e do estudo mesmo, ainda faltou uma parte muito legal, assim, sabe, que é essa parte de conseguir estudar sobre os princípios, né, para que as meninas se comprometessem, para a questão do vínculo, da persistência, da responsabilidade, da disponibilidade, todas essas categorias que a gente precisa aprender, né, se apropriar e aí ir para a comunidade, né, como educador social. E, claro, nessa relação com a comunidade, a gente também vai somando, né, mas faltou isso, sabe? Então, a pandemia veio no meu projeto e devastou, assim, sabe? Eu fico catando os caquinhos ainda aqui. Mas aí vamos ver, né, para assim que tudo passar, como a gente vai retomar. Elas têm muita curiosidade sempre que eu falo, sempre vem muita gente, professor, eu quero participar do seu projeto, eu quero participar do seu projeto. Eu falo, vamos lá, vamos sim, né? Mas eu tô aí nesse processo de tudo de novo. Foram tantos anos, agora nem lembro, lá em Maringá, daí mais 5 anos em Corumbá, que foi muita luta, né? Já estava consolidando, aí agora tudo de novo aqui. E conto com vocês. Olha a onça. Aqui não tem onça. Não, também. Bom, o Luciano também fez uma pergunta.
A educação social, por vezes, é confundida com cursinhos, brincadeiras, reforço escolar. Como vocês fizeram para não cair nessa cilada? É uma cilada mesmo, usou bem o termo. Olha, Luciano, eu acho sim, em relação aos projetos, né? A inserção nos projetos. É tudo feito com muito estudo, muito cuidado, muito respeito. No sentido de pensar qual é o bairro, conhecer o bairro, os equipamentos que o bairro tem, o processo de escolher o lugar e o início de trabalhar com uma linguagem que, no nosso caso, que trabalhamos com crianças e adolescentes, é uma linguagem que é agregadora, que é do jogo e da brincadeira. E tem princípios que nos fazem constituindo para ser uma ação de educação social. A constância, o respeito, o compromisso, a discussão das regras, a amorosidade, e também o que nos ajuda nisso, né, é que eu penso também que tem a questão de ser fora do ambiente institucional. É na praça, é na rua, né? Então, e as crianças vêm porque querem, não tem um controle, não tem... Claro, a Ana não veio naquele sábado. Ô, Ana, por que você não estava aqui sábado passado? No sentido de conversar e entender, né? E tem a reflexão constante, que é quase um privilégio de estar na universidade poder fazer. Que quando a gente está nas instituições de educação social, em geral, a gente não faz. Que é, por exemplo, ter o luxo de intervir uma vez por semana na extensão e sentar para discutir, estudar, ler os relatórios uma vez por semana. Pensar as ações e ir com elas. E esse processo, que é respeitoso e moroso, é o que vai constituindo, acho que não ser apenas uma ocupação do tempo livre, ser apenas estar ali com as crianças de uma forma rápida. Tem também a questão do tempo, né? Em geral, os bairros que nós trabalhamos ficamos em torno de 7 a 8 anos, né, Patrícia? Verônica, mais ou menos isso, né? Por local. Então, isso também conta bastante, né? E os processos de sair dos bairros também, eles variam, né? Com a história que se constitui. Por exemplo, em Ivaiporã, nós ficamos 5 anos num bairro, no Maneco, e quando a gente chegou lá, não tinha centro da juventude, não tinha CRAS no bairro, a escola só era até o 5º ano, e isso, em 5 anos, mudou. Abriu um centro da juventude que atendia até 8 da noite, abriu CRAS, foi uma escola de ensino fundamental 2 e médio. Isso foi mudando um pouco a cara do bairro, e a gente foi saindo do bairro para ir para outro, que também agora estamos no início de outra história, né, Thaís? Igual a Renata, também fomos ceifados pela pandemia. E que aí é outra história, outro momento, né? E é bem gostoso passar lá no Maneco, na praça, e saber que elas brincam no final da tarde. Elas adquiriram esse hábito de ocupar a praça que antes era ocupada basicamente pelo tráfico naquele horário, assim, né? Ficavam ali alguns adolescentes, alguns jovens perto dos pontos de ônibus e tal. E eu adoro passar ali e dar uma espiada. Sempre elas deixam as mochilinhas da escola, né? E já vão para a praça. Isso não era assim ali. Mas são 5 anos. E também uma estrutura de política pública que entrou no bairro. Isso conta muito também. Não sei se eu te respondi, mas por aí. Oi, boa noite. Ela respondeu muito bem, assim, estou gostando muito da apresentação de vocês, vejo, assim, que tem muito a ver, que até ia perguntar depois qual o impacto, acabou já falando, né, por onde vocês passaram, e a pergunta se dá muito porque em Porto Alegre que eu trabalho em uma instituição, né, é que a maioria do atendimento social é terceirizado,
E a gente sempre usa uma ferramenta, né, enquanto educador social, para trabalhar com eles, né? Eu trabalho num projeto, eu trabalho com informática e com técnicas administrativas, com analfabetos, né? Então, como é que tu vai trabalhar isso com um analfabeto? Claro, é só uma ferramenta, assim, que a gente fala que é um chamariz. Só que a gente cai nessa cilada de, principalmente, dirigentes cobrarem que a gente tenha que dar curso, né? Teve eleição municipal e a gente fez, eu sou do fórum ali junto com o Santiago, né? E a gente chamou alguns candidatos para conversar, para falar sobre a educação social dentro da cidade. E de esquerda, é óbvio, né, que a gente chama. E o pessoal achava assim que a gente era só para passar tempo, para brincar com as crianças. E disse, não, é isso, mas não é só isso. É isso e muito mais, né? E aí eu sempre coloco que é uma cilada isso, né? Tanto dá curso, meu amigo, tu não traz educação social, que é bem diferente, porque às vezes se torna até um pouco delicado falar que tu traz começa a passar para o lado muito de curso, assim, dessa cobrança, e a gente acaba criando ali naquele meio de educação social mais um meio excludente. E às vezes é meio delicado falar isso, porque pensa que tu não quer trabalhar com aquelas pessoas questão de conteúdo, né? E sim, eu tenho que trabalhar a pessoa enquanto educador social. Então, gostei muito da tua explicação, sim, estou gostando bastante. Muito obrigado por poder participar. Obrigada, Luciano. Obrigado por dividir essa questão. Quando a gente está na instituição, a pegada é outra, né? Eu lembro que quando eu era educadora do centro esportivo aqui, de educação física, o primeiro mês eu fiz o meu relatório de atendimentos e voltou da secretaria, acho que eu contei isso já, porque para a Secretaria de Esportes importava um número de atendimentos, tipo assim, a criança jogou bola com você, um atendimento. Depois ela foi fazer natação, segundo atendimento. E eu coloquei as pessoas, tipo assim, eu tive vínculo com umas 30 pessoas durante um mês e tal pessoa, e fui contando um pouquinho de cada. Voltou, tipo assim, que tinha educador que colocou lá que fazia 400 atendimentos e eu 30. O que você fez nesse mês? E eu não sabia que o ritmo da prefeitura era esse. Enfim, essas coisas institucionais, né? Tem mais pergunta? Eu me perdi, não sei. Acho que não, né? Foi só agradecendo. Obrigada. Acho que não teve não, Paulo. Não, né? Então, Thaís, assume o barco aí. Tá. Opa, correu. Pessoal, nós, em nome do PCA, né, da ESMAR, da Rede Dínamo, do Projeto Américas, nós agradecemos imensamente a participação de todos vocês e o dispêndio de tempo para vocês estarem discutindo aqui com nós, aprendendo, e a gente também aprendendo com vocês. E para finalizar, nós deixamos um poema do Brecht, e vou ler para vocês. Os que lutam. Há aqueles que lutam um dia, e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias, e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos, e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida, e esses são os imprescindíveis. Então, esse ciclo de debates, finalizamos com esse grande poema, né, e grande poeta Bertolt Brecht, e agradecemos. Sobre os certificados, pessoal, vocês vão ser notificados via e-mail. Tá dando... Os certificados vão por e-mail, a Thaís falou. Vão ser notificados que saem por e-mail, tem que acessar pelo CPF no site da UEM, mas aí vai explicando no e-mail de contato. Obrigada, gente. Até. Valeu, Patrícia, Ana, Verônica, Thaís, Rafael, Eliana. Parabéns, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.